a gente vai falar sobre um assunto que tem talvez trazido tanta preocupação para você. Mas nós temos caminhos, a gente tem assim a segurança de poder apontar aquilo que tem dado certo. Quando o assunto é estratégias para combater o desemprego, voltar ao mercado de trabalho. Ele é especialista em recrutamento, seleção de pessoas. César Tegon. César, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Muito boa noite, obrigado. César, a gente está falando aqui, né? Essa empolgação, essa alegria, mas o que tem de brasileiro preocupado nesse momento? Por quê? Porque amanhã vai ter que sair novamente a caça de um novo emprego e assim por diante. Quer dizer, tem gente atirando para todos os lados. Isso é perigoso, atirar para todos os lados, ou é uma forma de sobrevivência numa época de crise? Bom, claro, o mercado está bem complicado. A gente vive aí com quase 12 milhões de pessoas desempregadas e vai dando um certo desespero. Mas a pergunta, será que atirar para todos os lados é bom? É um pouco complicado. Eu acredito o seguinte, a pessoa que está procurando emprego tem que colocar na cabeça que procurar emprego é como procurar um trabalho. Então você tem que trabalhar todo dia. Precisa ter um pouquinho de estratégia, não dá para sair atirando para todo lado, mandar currículo como se faz spam, manda para todo mundo, manda de uma forma sem estar estruturada. Sem planejamento. Sem planejamento, sem personalizar. Eu quero uma vaga, eu preciso raciocinar como aquela vaga pode... como eu vou ter aderência àquela vaga? Qual é a minha estratégia? Meu conhecimento está aderente? Minhas habilidades estão aderentes? Será que eu tenho os conhecimentos necessários? Se não tenho, o que eu preciso fazer? E como que eu vou me vender? As pessoas precisam pensar um pouquinho que eu preciso trabalhar todos os dias para conseguir um emprego e, se tem 12 milhões de desempregados e está mais difícil, estratégia e um bom trabalho pode te destacar. Eu ouvi uma história que me deixou assim preocupado pela pessoa. Ela disse: Dalcides, eu queria assim um trabalho X, mas eu já estou aceitando qualquer outra coisa. Não sei como chamar isso, mas talvez downgrade, alguma coisa assim, né? Algo que vai ali para baixo, né? Morro abaixo. Pois é. É óbvio que à medida que a pessoa sai do mercado de trabalho, ela começa a procurar aquilo que é mais aderente ao perfil dela. Se eu sou gerente, vou procurar como gerente. Se eu sou supervisor, se eu sou um analista, se eu sou um assistente, eu quero buscar alguma coisa próxima ou até superior. Acontece que com o mercado é mais rigoroso, porque a gente tem que perceber o seguinte, o mercado trabalha com demanda e oferta. Antes, a gente tinha oferta de vagas e as empresas eram obrigadas a olhar com vista grossa e contratavam mais facilmente. Quando eu tenho abundância de mão de obra, o mercado se inverte. As empresas estão mais rigorosas. Então, isso... Se reestruturando, eu estou tendo que mandar a gente embora, o país está passando um momento de reestruturação, reorganização, e isso faz com que toda a sociedade, inclusive as empresas... Então, as pessoas, elas estão olhando, demora muito tempo? Demora. Então eu começo a olhar assim o downgrade. Por que o downgrade? Agora não é demérito. O cuidado que tem que se tomar é que você tem que fazer isso de uma forma positiva, inclusive quando você está na frente de um selecionador ou quando você manda um currículo. Porque o problema é que eu era supervisor e agora vou encarar uma vaga de analista. Como é que eu vou me posicionar? Isso tem também um trabalho psicológico, porque o brasileiro ele tem uma coisa diferente de outros países do mundo. Eu digo o seguinte, se você chegar nos Estados Unidos, no Walmart ou na Disney, estou falando de lugares, você vai encontrar alguém lá varrendo o chão e muitas vezes aquele senhor era diretor de empresa. Para eles é natural, porque o cara está buscando trabalho. E às vezes a gente brasileiro está buscando status e não trabalho. Trabalho é diferente de status. Então, às vezes, o downgrade não é para a pessoa sentir um demérito. Ela tem que sentir o seguinte, eu preciso trabalhar. Só que não adianta também eu fazer o downgrade e ficar de olho na próxima posição, que esse é um outro problema, porque aí você não se concentra. Você está sendo contratado para quê? A empresa, quando busca alguém, a gente precisa pensar, ela está buscando alguém para uma determinada posição. Não adianta me vender para mais que aquilo. Ah, mas quando tiver uma oportunidade, você vai me dar uma oportunidade? Se você já começar com esse assunto na mesa de entrevista, você perdeu sua oportunidade de ouro. O Regis de São José dos Campos e o Luiz Cláudio
estão fazendo a mesma pergunta sobre currículo. Nem sempre as pessoas, eles trabalham nessa área também, nem sempre as pessoas dizem a verdade daquilo que tem como competência. Combater a mentira nos currículos, diz o Luiz Cláudio de São José dos Campos. Pois é. Às vezes a pessoa está precisando de um trabalho e fica seduzida. É um erro. Porque eu sempre digo o seguinte, não minta, não exagere, mas também não se subestime. O currículo é uma história da sua vida profissional. É muito importante que lá esteja retratada a verdade. É claro que quando você está buscando uma posição e você está numa situação delicada, vamos chamar assim, porque você tem que sustentar a sua família, e você olha uma posição e fala, está faltando alguma coisa que eu não tenho. Procure ser honesto com o entrevistador e dizer para ele, eu não tenho essa competência. Ou se eu escrevi, porque ele fala o seguinte, tudo começa com o currículo, né? Para chegar na entrevista é o passo 2, você já passou de uma fase. Coloque alguma coisa no currículo, mas não exagere. Se é uma posição que exige, coloque que você é uma pessoa que tem facilidade para aprender, tem disposição para aprender, já estudei esse assunto, mas de fato vai estudar. Isso pega bem? Isso pega bem? Isso pega bem, quando você mostra que você é uma pessoa que tem vontade, que tem desejo de aprender, isso pega muito bem. Nesses dias a gente fez uma bateria de exames aqui na Rede Vida, de aceitar currículos e assim por diante. Uma coisa me chamou a atenção, todos os candidatos vieram sabendo sobre a empresa. Isso. Essa é uma característica que alguns anos atrás eu não via com muita clareza, não. Isso é legal. Bom, a gente também vive um momento tecnológico interessante. As empresas se mostram melhor. Então, se a pessoa tiver um pouquinho de curiosidade, e ela deve ter, ela deve estudar duas coisas que são fundamentais. Primeiro, os requisitos da vaga, o que é exigido para a vaga. Porque não adianta você chegar numa entrevista e não sabe para que era a posição, você precisa ter isso. E segundo, entender a empresa, entender a cultura da empresa. A tecnologia hoje, as facilidades tecnológicas nos colocam frente a qualquer tipo de informação que eu queira. Então, essa é uma mudança. E aqueles que não têm essa curiosidade, é importante que tenham. Quer dizer, estude a empresa, estude como é a cultura dela, como ela funciona, porque também, apesar do desemprego, é importante a pessoa escolher a empresa que ela quer trabalhar. Porque uma das coisas fundamentais para aumentar a produtividade é a felicidade. Eu estou feliz, faço o que gosto, na minha aptidão, eu vou ser mais produtivo, vai ser melhor para mim e para o meu patrão. O Marcos, de Pouso Alegre, ele está falando assim que ele está desempregado há quase um ano. Ele vai para as entrevistas, o currículo é sempre elogiado, mas ele não está sendo contratado. Certo. Você não vai acertar todas. Agora, um ano é bastante tempo. Eu acho que ele precisa... Se o currículo está bom, porque a gente tem que ter a primeira coisa. A primeira coisa é o currículo. As pessoas, Dalcides, elas não se veem como uma embalagem. Eu sempre, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu falo assim, a primeira coisa que você tem que se ver é como uma embalagem. Se eu chegar no supermercado e tem uma embalagem amassada na prateleira, você compra aquele produto? Então, as pessoas, às vezes, não tomam cuidado nem em fazer um bom currículo, que é a embalagem dele. Bom, essa fase, pelo que a gente viu, se ele está fazendo entrevistas, a embalagem está boa. Agora, a gente precisa fazer um exame, não dá para dizer isso de bate-pronto, mas se na hora que eu sento na frente do entrevistador, eu posso estar estressado, posso estar tão ansioso, ou posso ter bloqueios que não me deixam mostrar aquilo que eu consegui escrever no currículo. Então, o que eu aconselho é que teste, faça entrevista com amigos, como se você estivesse numa entrevista com gente honesta. E tem mais. Dá para você fazer uma entrevista e filmar a sua entrevista. E depois assistir e falar, puxa, eu gaguejei aqui, eu não falei ali. Tem coisas hoje que são simples de fazer, não precisa de muita tecnologia. Experimente fazer algumas coisas para verificar se na hora que você está no tete-a-tete, como é o seu comportamento corporal e verbal. O Luiz Guilherme, de São José, está dizendo o seguinte, colocar de fato no currículo o que é necessário. Mas o que é necessário e o que é desnecessário ser colocado no currículo? Essa é uma boa pergunta, porque o currículo precisa ser objetivo, claro e conciso. Por quê? Nós estamos falando de dois tipos de currículos, tá, Dalcides? Vamos pensar no mundo do papel. Porque muitas empresas ainda recebem currículo em papel. Então, primeira coisa, não pode ter mais que 2 folhas, um currículo. Mais do que isso,
um selecionador não consegue ver. Não consegue ser rápido, porque ele pode analisar 30, 40 mil currículos e não dá para você olhar 4, 5, 6, 7 folhas. Então, procure no currículo ser conciso, claro. Então, 2 folhas é mais do que suficiente para isso. Mas nós temos o mundo da internet. Nós não podemos esquecer isso. No mundo da internet, se você entrar num site hoje de uma empresa, tem lá o Trabalhe Conosco. Lá você pode ser mais detalhista. Por quê? Porque existe um sistema por trás, e aí quando o recrutador aplica filtros, é importante que tenha inclusive jargões. Porque se você é da área comercial e não colocou jargões comerciais, na hora que ele colocar no filtro não vai te achar. Se você for da área de marketing e não colocou coisas de marketing, não vai te achar. Então hoje, no mundo da tecnologia, nós precisamos ficar atentos. Às vezes fala assim, currículo é um só currículo. Espera um pouco, um currículo em papel é um jeito, o currículo no mundo digital é outro jeito. Inclusive ter a humildade de pedir ajuda. Pois é. Correção do português, por exemplo. Eu me lembro, assim, uma época da minha vida, eu adolescente, eu não tinha dúvidas de pedir para um senhor que era mais idoso, dá uma olhadinha aqui, não era na questão de currículo, mas assim, vai entregar esse trabalho aqui. Eu me lembro que aquele senhor mais idoso pegava, olhava. Isso é fundamental, a gente querer aprender. Agora, eu gostaria de saber do César se é válido ao currículo colocar o cargo à disposição da empresa ou, para facilitar mais a vaga dentro da empresa, eu devo já logo dizer para que eu estou indo. Assim, se você não está concorrendo a uma vaga, eu só queria fazer foi interessante o que você colocou, sobre a parte gramatical. Nós fizemos uma pesquisa no nosso site com recrutadores do Brasil inteiro e 53% das pessoas que são descartadas quando é analisado um currículo é por erro gramatical. Então, se você não teve o cuidado, assim, então por isso um amigo fez seu currículo, pede para alguém ler. Pede uma correção, porque mais da metade do descarte de candidato é porque errou gramatical, não usou caixa alta. Você pega currículos que o cara coloca o nome dele tudo em caixa baixa. Quer dizer, se você não teve um cuidado, se você não sabe escrever, você já gerou uma desconfiança, ele já olhou, o selecionador ele faz isso muito rápido, porque tem que ser rápido, ele já vai descartando. Então, a gramática reprova mais de 53% dos candidatos. A outra pergunta... Aqui tem outra também, ó. Larguei meu emprego por causa de... que faltava... por causa que naquele contexto lá tinha alguém que queria me engolir, me maltratava muito. Não tomava nenhuma atitude. Agora eu acho que está repensando um pouco essa atitude de ter deixado o emprego, né, nessa situação. Pois é, assim, como a gente viveu há 1 ano e meio atrás o pleno emprego, a gente tem que lembrar disso. O pleno emprego é quando a taxa de emprego está abaixo de 5%. Hoje nós estamos com 11,5% e as previsões dizem que chegaremos a 14%. Então está ruim. Vai, infelizmente, não é... Pode piorar um pouquinho. Vai piorar um pouquinho. Para depois começar a melhorar. O mercado vai melhorar, nada é ruim para sempre, a gente sabe disso. As pessoas precisam tomar cuidado, porque antes, com pleno emprego, eu não queria engolir sapo. Se alguém me maltratasse, claro que está vivendo, pode ser um problema sério, porque se uma empresa tem um desrespeito, tem isso, mas procure supervisor, se não é supervisor, procure gerente. Agora, cuidado. Largar um emprego hoje de uma forma mais leviana, não estou dizendo que foi o caso da pessoa, porque a gente não sabe o que cada um passa, mas se pergunte mais vezes se você deve tomar a decisão de sair, porque para você conseguir um bom emprego e no mesmo nível, porque quando a gente fala do downgrade, eu posso arrumar, inclusive, no mesmo cargo, mas como a empresa sabe que o mercado está apertado, ela baixa o salário. Tem alguém aqui entrando em contato, não vou, por respeito, carinho, assim, não vou dizer o nome, mas ela está perguntando assim, onde é que eu erro nos meus currículos? Primeiro, faltou acento em currículo. Segundo, não é currículos, é currículos. Então, quer dizer, já errou na palavra currículo. Pois é. Né? Então, talvez seja isso mesmo que você está falando.
ela está pedindo orientação, mas já está demonstrando ali que o básico, que é a palavra currículo, já está errado. Pois é, claro que, às vezes, bom, estou escrevendo no celular e eu tenho um jeito coloquial de fazer isso, como todo mundo. Você fala na internet, você não usa todas as palavras, você não usa o português direito, normal. Só que quando você está falando da sua vida profissional, você tem que se concentrar, ter calma, fazer as coisas bem feitas. E às vezes a gente leva o hábito, porque todo mundo trabalha com hábito, o hábito para o meu dia a dia. E aí acontece isso. Se eu estiver falando com um selecionador ou enviar um material e ele não está bom, eu já fui descartado imediatamente. Nossa, isso aqui que o Ivanilson está colocando é sério. Ele está falando assim, tenho 48 anos de idade, eu me sinto mentalmente muito bem, com boa saúde. Mas, acreditem, existe muito preconceito de idade. Bom, esse é um caso, isso é uma realidade. 48 anos, 48 quer dizer, já está difícil. Antigamente era 40, né? A gente tem que lembrar disso. Alguns anos atrás, quando se aposentava com 50, é isso. 40 você já estava descartado do mercado. A gente está avançando. É óbvio que quando a empresa está buscando, ela sabe assim, uma pessoa mais madura, eu falo o seguinte, a empresa fala assim, vou pegar um mais jovem que eu pago menos, faço isso. Mas uma pessoa de 48 anos, possivelmente, já está com um filho maior, já está mais estável, ou seja, para o empregador também é bom. Então, precisa ser repensado isso. Precisa ser repensado, porque é bom mesclar isso. Você tem jovem e tem experiência. Então, você tem energia, mas tem conhecimento. Isso é que é o bonito. Então, o empresário precisa repensar. Porque hoje, bom, eu estou com 52, eu também já estou fora do mercado de trabalho, né? Ele está com 48. Então, você precisa... A gente se sente com outro nível de energia. Então, a gente precisa olhar isso de uma forma diferente. Mas existe, sim, uma discriminação. Até porque você pode pagar menos. Mas uma pessoa mais madura... Já teve um filho que possivelmente passou da fase inicial, já conseguiu ter o seu imóvel, tem o seu carro, ele precisa de menos para viver. Eu quero te agradecer, especialista em recrutamento e seleção, e a gente está fazendo uma pauta a pedido dos nossos telespectadores sobre estratégias para combater o desemprego em tempos de crise. César Tegon, nessa noite especial do Tribuna. César, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado.